Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, paz do Senhor Jesus, igreja. Gente, se alguém puder trazer para mim o púlpito de acrílico, eu vou agradecer muito, viu? Glória a Deus, aleluia. Pastora, eu também queria dizer que eu vou usar 5 minutos do meu tempo, que eu queria encerrar com a senhora e o Ministério de Louvor. Então, se vocês já puderem ficar tudo ligadinho, que você sabe que aqui é VaptVupt, né? Me ajuda aí. Glória a Deus, está ótimo. Obrigada, gente. Que alegria, que honra. Nós estamos aqui agora vivendo o segundo período, mas o nervoso e a tremedeira é como se fosse o primeiro. E eu sou já a primeira logo, né? Aí é bom que eu fico com a boca seca no início, mas depois eu posso beber água tranquila e dar glória a Deus com aleluia. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar nessa casa, de poder viver esse dia com vocês. Antes de sair hoje do quarto do hotel, podeis assentar, sentem-se. Façam isso glorificando a Deus. Isso, maravilha. Quando eu estava saindo hoje do quarto do hotel para vir para cá, eu me arrumando de um lado, minha mãe de outro. Minha mãe está aqui comigo hoje e ela é a mulher de maior influência sobre a minha vida. Então não tinha ninguém melhor do que Mãe Linda para estar comigo hoje aqui. Glória a Deus. É um dia muito importante para mim. Minhas irmãs estão aqui. Eu tenho amigas que fizeram caravanas, saíram do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Tudo, elas aí. Tudo para celebrarem esse momento, porque a gente sabe que a glória é de Deus, irmãos, mas a alegria é nossa. E não dá para a gente lidar como se fosse coisa comum. Quando você sabe de onde você veio, você não consegue lidar com determinadas coisas como se fosse comum. E era isso que eu ia falar para vocês, quando eu estava dentro do quarto do hotel para vir para cá. Aí eu me arrumando de um lado, minha mãe do outro. Aí minha mãe daqui a pouco começou a dar uma tremedeira nela. Aí ela, Camila, você tem noção? Eu falei, tenho, mas você finge costume. Finge que não tem nada acontecendo, que está tudo tranquilão, de boa. Faça esse dia como fosse qualquer outro, que é para eu não perder a estribeira, mãe. Porque se deixar eu começo a chorar aqui e não paro de chorar nunca mais. Porque é uma alegria e é uma honra muito grande. Então, esse dia, ele é de verdade muito importante para mim. E eu não queria ficar aqui fazendo o protocolo de... Eu sou muito influente, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Porque, na verdade, quando eu fiz a minha primeira live na internet, que eu nunca tinha feito, que eu era bem dinossauro nisso aí, aconteceu tudo de errado. A internet foi-se embora, eu fiquei com um ponto de 4G, acabou a luz, e aí daqui a pouco eu fiquei nervosa, não tinha lé com cré para falar, e eu comecei a falar das minhas fraquezas, e daqui a pouco todo mundo se identificou, porque eu percebi que muito mais do que um sermão bem montado, as pessoas querem ser impactadas pela experiência de transformação que Deus tem provocado na sua vida. E isso tem tudo a ver com o capítulo 20 do livro, que é o capítulo que me foi confiado para escrever, onde eu manifestei sobre a graça de Deus. No primeiro bloco desse evento, eu fiz a leitura em 1 Coríntios, primeira carta, de Paulo aos Coríntios, e eu quero trazer uma porção nova, mas sobre a perspectiva do mesmo texto, que se encontra no capítulo 1, do verso 26 em diante. Porque eu tenho vivido isso de verdade, sabe? E eu quero que as pessoas que estão aqui saibam que é possível elas viverem aquilo que Deus tem para elas, na condição, na capacidade e na circunstância que vocês vivem hoje. Olha o que disse Paulo, ele disse assim: porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis deste mundo, sim, aquelas que não são nada, para aniquilar aquelas que pensam ser alguma coisa. Tudo isto ele fez para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Mas vós sois dele em Cristo, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se, pois, no Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Só para complementar, tem um trechinho do livro e eu vou ler só 2 frasezinhas, porque eu quero muito que você leia o livro. Mas falando sobre a graça de Deus, teve um momento que eu escrevi assim: o entendimento da graça de Deus na minha vida tirou de mim o peso da frustração que eu sentia todo dia
de viver procrastinando tudo na minha vida, por no fundo, mesmo sendo cristã, sempre achar que eu nunca estaria preparada o suficiente para viver à altura do que Deus tinha para mim. O peso de nunca estar pronta, o peso de nunca me achar preparada, ou boa ou bastante para fazer isso ou aquilo. E era esse peso que gerava em mim uma indisposição para dizer sim às coisas que Deus tinha para mim. Eu sempre jogava para amanhã, eu sempre achava que não dava. E eu começava a viver uma vida onde eu queria buscar uma forma de compensar a graça de Deus na minha vida e de me fazer capaz de ocupar o lugar que Jesus Cristo já havia ocupado por mim. Isso foi gerando em mim um sentimento de frustração, de procrastinação, de incapacitação, porque eu nunca me achava à altura para corresponder e viver o chamado que Deus tinha para mim. E aí, depois de muitos anos caminhando e tentando compensar a graça de Deus, eu fiquei tão fadigada, tão exaurida, que eu me rendi à soberana vontade de Deus. E aí eu percebi que Deus não estava necessariamente usando o que tinha em mim, mas estava disposto a me usar apesar de mim. E isso era o suficiente para fazer aquilo que Ele queria fazer na minha vida. E de lá para cá eu tenho vivido em Deus um recomeço, eu tenho vivido em Deus um tempo de novidade ministerial, porque eu parei de me torturar. E eu falei, Jesus, eu vou falar rasgado ali agora quando eu subir. De forma muito objetiva. Eu quero deixar algo claro aqui. Não há em mim nada de super especial para que aos olhos de Deus Ele diga, você sim e ela não. O que havia em mim e o que há em mim até hoje é disposição para continuar lutando mesmo quando eu erro. É disposição para continuar lutando mesmo quando eu falho. É disposição para continuar querendo mesmo quando a minha carne não quer. E nisto a graça de Deus vai se manifestando e o poder do Senhor vai se aperfeiçoando na minha fraqueza. Não há em mim nada que você possa olhar hoje para achar que eu sou realmente capaz para estar onde eu estou. Camila, então o que eu faço? Renda-se à graça de Deus e deixe o poder do Senhor se manifestar nas suas fraquezas. Nisto a tua dependência vai aumentar. Agora, todas as vezes que eu estava, não na posição que eu estou agora, mas quando eu estava na sua posição, ouvindo alguém que me inspirava, ouvindo alguém que me levava a sonhar, ouvindo alguém que me levava a crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, eu sempre pensava isto, eu dizia, mas eu preciso ser constante como fulano. Olha, fulano é uma mulher de oração, ela deve orar todo dia. E quantas vezes eu me senti envergonhada, porque às vezes depois de um momento de ministração como esse, as pessoas te procuram e dizem assim, quantas horas você ora por dia para eu conseguir ser assim como você? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Quais são os votos e os propósitos? Elas acham que a gente entra numa Nárnia espiritual e isso faz a gente ser diferente, quando na verdade, se você observar, o que fazia Paulo ser extremamente qualificado para aquilo que ele foi, não era a consciência do que ele tinha, mas era a consciência de quem ele não era, que dava a ele potencial para alcançar regiões celestiais que nunca antes haviam sido vistas pelo homem. E ao invés dele dizer eu venci, ele dizia, de todos os miseráveis eu sou aquele que me sinto pior. Então eu quero ser objetivo aqui agora e dizer para você que está aqui se esforçando. Tem gente que pegou Uber, outros vieram, sei lá, de moto, bicicleta, gente que fez caravana, parcelou o combustível e não sei quantas vezes. Há uma disposição em você, e você já descobriu que o teu maior adversário não é o diabo com chifre e rabo, é a carnalidade do teu eu, tentando buscar em você força para você se tornar uma adoradora, uma pregadora, uma supermãe, uma chefe de família, uma empreendedora. Aí quando você se olha para o espelho e vê uma menina frágil, alguém com traumas, precisando administrar coisas do seu passado, precisando resolver pendências do seu presente, você pensa, eu acho que eu não vou ser igual a fulano, eu acho que eu não vou conseguir chegar aonde eu quero chegar. Só que Paulo vai chegar ao final de sua carreira, e depois de uma carreira gloriosa, porque você não vai viver uma vida de fracasso, Deus está dizendo, você vai viver uma carreira gloriosa. E depois de viver essa carreira, mesmo tendo um espinho na carne, mesmo sendo esbofeteado pelo inferno, o Senhor diz, Paulo, a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. E agora quando ele escreve no final de sua vida a sua carta a Timóteo, ele diz assim, gente, para tudo e uma pausa para Paulo, poliglota.
inteligente, instruído, experiente, o missionário transcultural mais extraordinário que já passou pós-igreja primitiva, mas ele vai chegar ao final da vida consciente de quem é. E se tem uma pessoa, porque no estudo sobre Deus, das correntes teológicas, todo mundo diverge sobre alguma coisa, mas eu nunca vi nenhuma corrente teológica divergir sobre as cartas paulinas. Há até quem diga que se por uma desgraça todo o texto sagrado se perdesse e só se restassem as cartas paulinas, elas seriam o suficiente para que a igreja tivesse paradigma de fé, doutrina e salvação. Agora veja, esse homem vai chegar ao final de sua vida, e se tem alguém que pode dizer eu venci, é Paulo. Mas ele não diz. Ele termina o momento final de sua carreira escrevendo uma carta a Timóteo e dizendo para ele: Timóteo, combate. E ele é exemplo do que ele diz. E então ele diz: combati o bom combate. Ele não diz eu venci, gente. E isso me libertou para entender a graça de Deus na minha vida. Por que me libertou? Porque eu pensava assim, eu já descobri que o pior de mim sou eu. Quando você descobre que você se cansa, a gente é bom para expulsar demônio, a gente aguenta terminar jejum, a gente é boa para arrumar casa, a gente dá conta dos filhos, a gente sai cedo para trabalhar, volta, dá conta na cama, aquelas que são casadas, você vai desenrolando a sua vida. Mas quando você dá de frente com você diz, quer saber, eu vou desistir de mim, porque o meu problema não é Deus, meu problema não é meu emprego, meu problema não é meu marido, meu problema não são os meus filhos, meu problema sou eu. Porque você vacila, porque você erra, e aí no final, todo mundo quer investir em você, mas você quer abrir mão de você. Você diz, não, eu não consigo. Todo mundo aqui está entendendo o que eu estou falando. Tem gente aqui que já está numa maturidade de fé, que sabe que o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não é o pregador. A pessoa já chegou num nível de fé que ela admite e diz, sou eu, Camila. Aí quando você pensa, quer saber, eu vou desistir de mim, porque Deus tem promessa assim, Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida assim, mas eu não vou conseguir me desenrolar, porque o meu problema sou eu. Então Deus, a gente chega a dizer assim, não é nada com o Senhor não, tá? O problema sou eu. Aí Paulo vai encerrar agora a carreira de sua vida e ele vai dizer, combati. Quando eu li isso a primeira vez, como um barulho de uma algema caindo no chão, foi o que aconteceu. O Senhor disse assim para mim, ei, pare de ser orgulhosa e vaidosa, de querer terminar todos os dias num nível extraordinário dizendo, eu venci. E Ele está dizendo, a partir de agora, termine os seus dias dizendo, combati. E amanhã, combaterei de novo. E depois, vou combater. Porque o fracasso e a derrota não é ter a vaidade de dizer eu venci. O fracasso e a derrota é estando em vida dizer eu desisti de mim. Teve pai que desistiu de você, mãe que desistiu de você, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, não desista de você, porque eu não desisti de você. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Dá pra gente fazer só a parte que diz vitorioso é. Claro que não é desse jeito, é direito, né? Levante a sua mão aí agora. Não desista de você. Sabe por que você botou combustível no carro e veio? Porque você não consegue abrir mão de você. E sabe por que você não abre mão de você? Porque Deus não abriu mão de você. Sabe por que você está parado nessa live desde a hora que começou? Porque não adianta, você pode estar tomando remédio tarja preta, você pode ter sido deixada pelo marido, você pode estar desempregada, mas você está viva. Cerra o punho, minha filha, e combata o bom combate. Combate o bom combate. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Adore o nome dele. Teu nome imutável é, vitorioso és na tempestade. Ele já venceu, se glorie nisso.
sua cabeça. Aplauda com força. Misture com glória a Deus e aleluia. Aleluia. Segura aqui pra mim, Val, rapidinho. Por favor. Cerre os dois punhos. Cerre os dois punhos. Cerra com força, filha. Dá uma de pugilista aí agora. Cerra o punho. Vira de frente pra alguém aí agora. E diga pra ela: nem carne, nem sangue. É verdade. O problema sou eu. Mas a solução já está em mim. O Espírito que combate o bom combate, que me habilita a vencer.